Alerta Geral. Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. São 7h18. Vamos abrir esse bate-papo político falando sobre o assunto que está na agenda dos brasileiros do Cearense, as eleições 2020. Os partidos já podem realizar as convenções, mas as indefinições marcam esse período de indefinições, ou marca esse período sobre muitas conversações e articulações. Na corrida pela Prefeitura de Fortaleza, o MDB, comandado pelo ex-senador Eunício Oliveira, conversa com Solidariedade, com o PT e também com o PROS do Capitão Wagner. Quem chega com outras informações é o Sátrio Salles. O MDB é a noiva mais cobiçada na corrida pela Prefeitura de Fortaleza. O presidente da executiva regional do MDB, o ex-senador Eunício Oliveira, conversou nas últimas 2 semanas com lideranças regionais do PT e do Solidariedade, além do governador Camilo Santana do PT, com quem, desde a eleição de 2020, mantém uma relação de muita proximidade. Eunício tem o mês de agosto para definir qual rumo tomará na sucessão municipal. E são muitas opções. Uma das últimas conversas entre Eunício Oliveira e Camilo Santana foi justamente a entrada do MDB em uma possível aliança com o PT e o PDT. O ex-deputado estadual Nelson Martins deixou o cargo de articulador político do Palácio da Abolição para ficar como uma alternativa da aliança do PT-PDT. Nelson tem diálogo com todas as correntes políticas e partidárias, além de transitar bem entre as lideranças estaduais do PDT. O PT, porém, antes da desincompatibilização de Nelson, já havia entrado em campo com a ex-prefeita e deputada federal Luiziane Lins. Isto porque não é obstáculo para o entendimento. Luiziane chegou a declarar que sairia da disputa se o nome de Nelson Martins encabeçar a chapa do PT com o PDT. Esta hipótese deixaria o MDB mais próximo do palanque com o PT e o PDT, em uma costura que tem a movimentação de Camilo Santana. Com informações do Ceará agora para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Nelson Martins pode ser a solução de consenso entre PT e PDT, mas o ex-deputado, por questões familiares, não estaria muito disposto a entrar nessa briga, como conta o Carlos Alberto. O cenário de indefinição na corrida pela Prefeitura de Fortaleza deixa a porta aberta para a possibilidade do ex-deputado estadual Nelson Martins ser uma opção para unir o PT e o PDT e, como consequência, a saída da deputada Luiziane Lins da briga pela sucessão municipal. Luiziane chegou a dizer que se Nelson fosse o candidato para unir PT e PDT, ela abriria a mão da candidatura. Conhecido como bom articulador e paciente para ouvir, homem de bom trato na convivência política, Nelson Martins foi vereador em Fortaleza, deputado estadual e, antes de entrar como um dos nomes à sucessão em Fortaleza, estava como um dos principais assessores do governo do estado. Nelson conversa de A a Z na política, tem participado das articulações na tentativa de construção para a manutenção da aliança entre PT e PDT, e fala pouco sobre o andamento das negociações. Nos bastidores políticos, surge, porém, a informação de que Nelson, por questões pessoais e familiares, não estaria disposto a aceitar a missão, de caso fosse chamado ser candidato à Prefeitura de Fortaleza. Nelson Martins, recentemente, perdeu o pai para a Covid-19 e isso o abalou muito. Com informações dos bastidores políticos para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. São 7h22. Há um verdadeiro frenesi, jornalista Beto Almeida, nesses dias que antecedem a decisão dos partidos sobre os nomes a serem lançados à Prefeitura da capital. Afinal, Fortaleza é o maior colégio eleitoral do estado do Ceará e, a partir das definições aqui na capital, outras decisões serão colocadas como pauta de prioridade na agenda dos
partidos que têm a maior estrutura no estado do Ceará. Na corrida pela Prefeitura de Fortaleza, na narrativa do Carlos Alberto e também do Sátiro Salles, informações de bastidores sobre essa movimentação. O ex-senador Eunício Oliveira está em Brasília, mas diariamente tem conversado por telefone, pelas redes sociais com interlocutores políticos, na tentativa de construir um caminho para o MDB, seja em uma aliança com o PROS do Capitão Wagner, com a pré-candidata do PT, Luiziane Lins, ou com o pré-candidato também do PT, Nelson Martins, desde que nesse caso o PDT não tenha candidato, e assim se constrói, Beto Almeida, o caminho de definições para a corrida na corrida pela Prefeitura de Fortaleza. Neste momento, repito, são muitas conversas, muitas articulações e os partidos deixando mais para frente a realização das convenções. Afinal, o período de convenções para a oficialização de candidaturas começou nessa segunda-feira, dia 31, e se estende até o dia 16 de setembro. Até lá, Beto Almeida, é muita água para alimentar a garganta de quem está conversando e se articulando na construção de palanques. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. E para você ter ideia, Luzenor e ouvinte, de como essa costura, ela está delicada, ela está demorada. A Luiziane Lins, a deputada federal, continua fazendo os seus atos de pré-campanha. Ontem à noite, por exemplo, estava numa plenária que ela está realizando, debatendo temas. Ontem, por exemplo, o tema era sobre o SUS e a defesa do SUS, inclusive os efeitos dele aqui sobre a capital, sobre a realização dos serviços de saúde. Mais do que isso, o partido, o diretório municipal, se reuniu ontem e definiu, por exemplo, já a data da sua convenção, para o próximo dia 13 de setembro. Ou seja, na realidade, um dia, né, um dia depois do que está programado para a convenção do PDT, aqui na capital. Isso implica dizer necessariamente o quê? Que até o momento tem sido infrutíferas as tentativas, na realidade, de convencer a deputada federal Luiziane Lins a aceitar esse acordo, a aceitar essa aliança, a colocar o PT rumo nessa mesma proposta de reeleição do candidato que virá a ser homologado aí pelo PDT, nessa união com o PDT. Semana passada a gente até falou aqui, por exemplo, que a Cris Sena, Arthur Bruno e outros integrantes de partidos da frente chamada progressista lançaram aí um manifesto defendendo exatamente a necessidade de se combater o que eles chamam de bolsonarismo, de um candidato bolsonarista, de que era necessário então o PT repensar essa possibilidade de se lançar candidatura própria, mas tudo leva a crer, Luzenor, que o PT caminha para ter de fato a sua candidata com a prefeita Luiziane Lins. Inclusive já definiu até o formato, que é o que está hoje causando o maior incômodo, a maior indefinição entre os partidos para definir suas convenções. O caso do PT disse que vai ser virtual mesmo. Vai realizar virtual, dia 13. Então, assim, caminha para essa definição. No entanto, este impasse ou essa tentativa ainda de conversa do governador Camilo Santana é o que tem travado, por exemplo, Zeno, a definição dos outros partidos que podem também agregar nessa futura coligação, que deverá ser a maior, aí para a reeleição do sucessor do prefeito Roberto Cláudio lá no PDT. Nós temos um cenário que neste momento, 24 horas após aberto o período das convenções partidárias, tem apenas uma pré-candidatura definida e concretizada, que é do Capitão Wagner pelo PROS, que une aí outras 7 siglas na corrida pela Prefeitura de Fortaleza. O Capitão Wagner, a exemplo do que acontece com o PT, também conversa com o ex-presidente do Senado, ex-senador Eunício Oliveira, ex-senador Eunício Oliveira, que comanda o MDB. Capitão Wagner ainda espera a aliança com o PSDB. Enquanto isso, o PDT, com 5 pré-candidatos a prefeito, está nesse momento. Hoje é mais um dia de reunião interna, de avaliação sobre números de pesquisas, sob o olhar do senador Cid Gomes, que comanda aí essas articulações dentro do PDT. Ou seja, Beto Almeida, o quadro se define mesmo e fecha quando nós tivermos o nome do PDT indicado na disputa pela prefeitura da capital. Exatamente isso, Zeno. É como se o PDT ele tivesse travando literalmente
o desenlace do que falta para concluir essa etapa das convenções. E elas vão ser empurradas naturalmente para o máximo que puder até o limite dessa data, que é 16, né, de setembro. Então, enquanto isso, os partidos vão empurrando a convenção, vão ainda tendo dúvidas sobre como vai ser o procedimento, se vão fazer uma convenção virtual, se vão fazer uma convenção presencial, se vai ser algo misto. O que acontece aí, Beto Almeida? A convenção presencial, por exemplo, a reabertura de atividades econômicas anunciadas pelo governo do estado permite que a partir do dia 15 de setembro nós tenhamos Pode fazer pequenos eventos de até 100 pessoas. Eventos, né? Pequenos eventos, né? E as convenções virtuais são uma recomendação da Justiça Eleitoral com base em dados da área de saúde, das autoridades sanitárias, para que nós não tenhamos muitas aglomerações, evitando assim, quando não se tem aglomeração, a propagação, a contaminação pelo coronavírus. Ontem o Dr. Maia Pinto, aqui dando entrevista pra gente, ele disse uma coisa que é bem relevante. A convenção, ela é um ato do partido, ela é voltada para os seus filiados. Não tem como intenção maior ela está ali falando para o eleitor, mas na prática não é isso que ocorre. Cada partido quer demonstrar exatamente força e viabilidade eleitoral. E como é que ele mostra isso? Levando o maior número de aliados, o maior número de pessoas, o maior número de militantes. Então, convenção, dizendo, é o auge, é o momento em que o partido dá aquela largada e diz o seguinte, é para valer, nosso candidato está aqui. Então é difícil você trabalhar num cenário hoje de que nós teremos uma eleição completamente diferente, feita de forma virtual. Convenções sem barulho, Beto Almeida, sem charanga, sem militância, sem aquele corre-corre e aqueles espaços vazios, são bem diferentes de cenários passados que nós tivemos e sem sendo distribuídos ao redor ali dos ginásios. São 7h29, daqui a pouco a gente volta a falar sobre as eleições 2020 em Sobral, Juazeiro do Norte, Caucaia e ainda sobre Fortaleza. Vamos falar também sobre o auxílio emergencial, tem mais 4 parcelas. O valor será definido e oficializado nesta terça-feira pelo presidente Jair Bolsonaro. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. São 7h31. Eu vou interromper o meu bate-papo político com o jornalista Beto Almeida para falar com o nosso correspondente em Santa Quitéria, Vanderlei Moisés, que tem informações sobre os últimos incêndios que geram muita angústia para moradores de Santa Quitéria e de outras cidades da região norte do Ceará. Bom dia, Luzenor. Bom dia, amigos do Alerta Geral. Olha, Santa Quitéria está em chamas desde sábado mais uma vez. E ontem, segunda-feira, foram 2 incêndios de grandes proporções simultaneamente. Nós tivemos um que já estava desde sábado aqui na região da Fazenda Mata Fresca, Itu, e descendo em direção àquele outro incêndio de alguns 15 dias atrás, que se alastrando e emendando por lá também. Tivemos um outro incêndio aqui do outro lado da cidade, próximo na Fazenda Pudrinha, Fazenda Logradouro, que também se estendeu queimando muita mata. Aqui próximo de Santa Quitéria, na cidade de Hidrolândia, no município de Hidrolândia, foi registrada mais uma ocorrência de fogo, começando próximo ao bairro Nova Hidrolândia e descendo por 8 a 9 quilômetros em direção ao distrito de Irajá. Também queimando muita mata, mas graças a Deus não temos informações se há algum ferido. Não houve ainda nenhuma informação. O Corpo de Bombeiros está atuando nessas áreas. Desde anteontem, na verdade, de domingo, o Corpo de Bombeiros está aqui em Santa Quitéria. Um helicóptero também está dando suporte às margens das estradas, das CEs, que dão acesso a Santa Quitéria. Existe aquela mania, aquele costume de queimar as margens das estradas, queimar o mato às margens das estradas. E aí pode ter sido uma das causas, mas ainda não há nenhum registro com relação à origem do fogo. De Santa Quitéria, da FM 97.3, Vanderlei Moisés para o Alerta Geral. São 7h34. Jornalista Beto Almeida, com as altas temperaturas e o mato seco, os incêndios se espalham pelo interior do Ceará, principalmente mais nessas regiões, nessas áreas do semiárido.
Exatamente, Luciano. E aí a gente chama essas queimadas provocadas por essa limpeza que se faz agora nos terrenos, os aceiros que eles chamam, né? Limpam, faz aquela limpeza nos aceiros e aí vão tocar fogo para facilitar exatamente esse processo. E aí acabam causando um problema maior ainda. Na realidade, Luciano, isso é uma cultura, uma tradição que é difícil, porque na realidade ela está enraizada no modo do agricultor, do homem rural, mas é algo que deveria ser abolido completamente. Você fala sobre as queimadas que são feitas como preparação do solo para próxima quadra invernosa, mas nós temos também e plantio também, né, Luciano? Alguns incêndios, Beto Almeida, que são provocados muitas vezes pela negligência do homem, do ser humano. Com que vento, é jogar um cigarro ali, né, aceso, e acaba no mato seco pegando fogo. Olha, Luciano, eu ando ali pela CE 040 agora com bastante frequência e eu observo, por exemplo, em trechos que eu vou... a caminho do Vale do Jaguaribe. Exatamente, e eu observo vários trechos assim com queimadas, com fumaças, e às vezes eu acho que nem é provocada, às vezes, é pela temperatura mesmo, o mato tá seco, o atrito ali do vento, provocando o atrito com aquele mato seco, acaba provocando esse tipo de incêndio também, tem isso. São 7 horas e 35 minutos, vamos voltar a falar, jornalista Beto Almeida, sobre a agenda do ano, que é o processo eleitoral para a escolha de novos vereadores e prefeitos, o PSD. É o primeiro partido entre as siglas com mais estruturas no interior do Ceará a realizar convenções para a escolha dos candidatos às eleições deste ano. As informações com Carlos Alberto. O PSD é o primeiro partido com mais presença nos municípios do Ceará a realizar a convenção para oficializar candidatos a prefeito, a vice-prefeito e a vereador nas eleições municipais de 2020. As convenções do PSD estão marcadas para o dia 5 e serão realizadas de forma virtual sob o comando do presidente da Executiva Regional da sigla, o ex-vice-governador Domingos Filho. O PSD integra a base política do governo do estado e da Prefeitura de Fortaleza. O partido não entrou na briga para indicar o nome a vice do candidato a ser escolhido pelo PDT e foca atenções para eleger pelo menos 3 vereadores na capital. Se na capital o partido não está na disputa majoritária, no segundo maior colégio eleitoral do Ceará, com mais de 220 mil eleitores, o PSD trabalha para reeleger o atual prefeito Naomi Amorim. Os cálculos do presidente regional Domingos Filho é que o PSD sairá das eleições de 2020 com mais de 20 prefeitos eleitos na Grande Fortaleza e no interior do estado. Com informações do Ceará Agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. São 7 horas e 37 minutos, segundo o maior colégio eleitoral, que é a cidade de Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza, onde também temos, Beto Almeida, o prefeito Naomi Amorim como candidato à reeleição, o deputado estadual Vitor Valim como pré-candidato a prefeito pelo PROS, a Emília Pessoa do PSDB como pré-candidata à sucessão municipal, e tem muitos outros nomes aí e muita indefinição, além, claro, do PT, que já lançou a pré-candidatura do deputado Elmano Freitas. Exatamente, Elmano de Freitas. E o Elmano também, no PT, ainda não definiu nada sobre convenções, no caso, lá em Caucaia, que nós estamos falando aqui de um colégio eleitoral importantíssimo depois da capital, pelo seu PIB, pela importância econômica que ele tem aqui para o estado do Ceará. E aí você disse bem, por exemplo, o PSD, que está definindo, por exemplo, aí como vão ser as convenções dele, por exemplo, para o próximo dia 5, como foi dito, mas no caso específico de Caucaia, o próprio prefeito Naomi Amorim já disse que ainda não tem uma definição sobre esta data da convenção. Ele avalia aí que pode ser entre 10 e 14 agora de setembro. E não sabe ainda nem como é que vai ser o formato, se vai fazer uma opção pela presencial ou virtual também. Seja como for, na realidade, essa questão do formato, como a gente estava conversando aqui, ela, na realidade, esconde ou minimiza um problema que eles estão levando na prática, que são as articulações até os momentos finais, Luciano. Tem muita coisa, o próprio Naomi Amorim sabe que não dá para desvincular, por exemplo, o que vai acontecer em Caucaia da própria sucessão aqui em Fortaleza. Então essas articulações que estão sendo travadas... Explica melhor esse imbróglio, xadrez. Por exemplo,
o que está sendo tratado aqui em relação à articulação, a alianças, como cada partido vai ficar, e isso poderá ter reflexo numa sucessão em Caucaia. Citando aqui o exemplo claramente. Por exemplo, o próprio Domingos Filho, uma vez, já disse que tenta e ver, pelo peso que o PSD tem hoje, a possibilidade, por que não, de emplacar um vice. Ou, como é que ficaria um posicionamento, vamos lá, de um Ferreira Gomes aqui, do Cid, um apoio a uma pré-candidatura de Elmano Freitas no PT, lá dentro do município. Lembrando que aqui o PSD é aliado ao grupo do Ferreira Gomes, é aliado ao PDT, está compondo essa aliança. Então, são esses acordos que estão para serem definidos, que na realidade tornam indefinidos os momentos atuais das convenções nos principais colégios eleitorais. Lógico, e aí passa... É uma boa matemática. É uma boa matemática. Aí não envolve só o Naumi. Por exemplo, o PSDB, que lá em Caucaia tá certo, já é oposição e tudo mais. Lá, por exemplo, a vereadora Emília Pessoa, que é a pré-candidata do partido, tem uma reunião hoje. E ela disse que nesta reunião é que vai definir a data. O Vitor Valim também disse que ainda não a tem indefinição sobre as datas, você foi muito feliz, né? Esconde a indefinição, o processo de articulação que os partidos fazem nesse momento para ampliar ao máximo o número de siglas aliadas. Então qual é a saída? Realmente empurrar até o limite dessa data, que é 16 de setembro. São 7 horas e 40 minutos. Jornalista Beto Mendonça. Eu queria só, para concluir esse processo das chamadas... Porque eu vou mudar aqui Você vai mudar? Então pronto, deixa eu só terminar aqui com Maracanaú, que é o outro município importante aqui da região metropolitana, por exemplo. Lá a gente vai ter a candidatura do Roberto Pessoa pelo PSDB, a gente vai ter o Julinho na oposição e vai ter também uma pré-candidatura que vai ser lançada do PT. Só que o Roberto Pessoa, até agora, o PSDB foi o primeiro a largar inicialmente na frente nessas convenções. Marcou para a próxima terça-feira, dia 8, a convenção do partido, que vai ser presencial. E daí em diante, como se diz, aguardar os resultados disso e pé na rua. No entanto, a indefinição permanece em relação aos outros candidatos de oposição. São 7 horas e 41 minutos. Vamos entrando na reta final do bate-papo político, Beto, para falar sobre um assunto que gera muita expectativa para os trabalhadores desempregados, trabalhadores informais, que é a prorrogação do auxílio emergencial. Vai até dezembro e o valor deverá ficar em R$300. O presidente Jair Bolsonaro toma café daqui a pouco em Brasília com líderes partidários para anunciar o novo valor do benefício. Sátiro Salles. Dia de expectativa na área econômica com o possível anúncio do valor da duração do auxílio emergencial. O presidente Jair Bolsonaro deve confirmar hoje pela manhã o valor de R$300 das parcelas da prorrogação do auxílio emergencial criado durante a pandemia do Covid-19. O presidente terá um encontro com líderes da base do governo no Congresso Nacional para tratar do assunto pela manhã no Palácio da Alvorada. As 5 parcelas do auxílio emergencial de R$600 acabaram em agosto e o governo planeja estender o benefício em valor menor até dezembro. O pagamento do auxílio turbinou a popularidade de Bolsonaro e ele defende o valor de R$300. A equipe econômica, por outro lado, deseja um valor menor, entre R$200 e R$270. A vigência e o valor do auxílio dependem de aprovação pelo Congresso Nacional. O auxílio, instituído no período da pandemia do coronavírus, beneficiou 60 milhões de pessoas. Foram mais de 250 bilhões de reais pagos pelo governo federal. Com informações dos bastidores políticos para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. É uma conta, jornalista Beto Almeida, de pelo menos 100 bilhões de reais que o governo está reservando para pagar o auxílio emergencial até dezembro. Entre março e agosto foram 5 parcelas de R$600, envolvendo um volume de recursos de 250 bilhões de reais e beneficiando pelo menos 62 milhões de brasileiros. Nesse contingente, pelo menos 1,5 milhão de cearenses. Luciano, essa ampliação por mais 4 meses desse auxílio emergencial, ela cumpre aí uma função importante para o governo, que é o seguinte: é o tempo que ele precisa para ganhar aí mais informações de como vai ficar esse novo programa que vai substituir o Bolsa Família, que é o Renda Brasil. Então o governo não fechou ainda isso. Não há ainda um parâmetro da equipe econômica
com o que ela quer e com o que deseja o presidente Jair Bolsonaro. Por isso que ele suspendeu o anúncio. Então tem 4 meses aí, como se fosse assim, de fôlego para a equipe econômica chegar no final desse prazo, que é dezembro, e dizer o seguinte, ó, começamos 2021 com um novo programa de renda mínima, que é o Renda Brasil, para substituir o Bolsa Família. Então haja estudos e haja, naturalmente, negociações. Você disse uma coisa aqui que eu concordo, esse valor de R$300 que está sendo proposto pela equipe econômica, muito provavelmente o Congresso vai tentar alterar e manter aí pelo menos em R$400. Pode aguardar. Para você, ouvinte, internauta, há essa definição. O presidente Jair Bolsonaro oficializa hoje o valor do auxílio emergencial em R$300 e o auxílio emergencial se estende até dezembro deste ano, ou seja, serão mais 4 parcelas com R$100 bilhões injetados na economia em uma fase que o Brasil precisa dessa mão, desse guarda-chuva do poder público para dar assistência às pessoas que não têm renda ou que ficaram desempregadas nesse período da pandemia. São 7h45 e para finalizar ainda sobre esse assunto, reforçando essa informação do jornalista Beto Almeida. O valor é de R$300, mas se os deputados federais e senadores decidirem que o valor pode ser ampliado para R$400 ou R$500, a exemplo do que fizeram na primeira fase do auxílio emergencial, o projeto passa ainda pelo Congresso Nacional. 7h45, final da nossa conversa aqui. Esse bate-papo político, Beto, está curto. Se prepare para sentar à cadeira, porque você vai ter mais tempo para falar em breve aqui. Que coisa boa. Que vem então mais 1 hora, então, né? Mais 1 hora, em breve. Aí. Muito bem. A Lucinha já está se tremendo aqui com a produção. Daqui a pouco, mais informações com a Lucinha Barbosa. Bom dia, até amanhã.